Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Quem vos fala aqui é o evangelista André Monteiro, eu sou o dirigente da congregação da QE 46 do Guará 2 e gostaria de compartilhar dois versículos da palavra do Senhor que se encontra no Salmo 91, a qual muitos já conhecem, que diz assim a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? No verso 2, a gente entende que o salmista está atribuindo os diversos nomes de Deus, né? E assim nós entendemos a soberania de Deus para com aqueles que estão diante da sua presença. E observando esse texto, nós lembramos do tabernáculo, né? E no tabernáculo, nós observamos também que no pátio, no tabernáculo, no pátio, continha a tenda. A tenda continha o Santíssimo. O Santíssimo continha a arca. E a arca continha a lei. Observe que coisa interessante. E a lei era a vontade de Deus revelada, onde Cristo é a expressão. Observe bem, no pátio continha a tenda continha o Santíssimo continha a arca, e a arca continha a lei, e a lei era a vontade de Deus revelada na pessoa de Cristo. Observe que coisa interessante, né? E o Salmo ele diz: aquele que habita no esconderijo. Esconderijo aqui fala de proteção. Olha que coisa interessante aqui, ó, que eu anotei. A arca foi posta no lugar santíssimo do tabernáculo e representava o trono de Deus. Diante dela, o sumo sacerdote se colocava uma vez por ano, no dia da expiação, para aspergir o sangue sobre o propiciatório como expiação pelos pecados involuntários do povo cometidos durante o ano anterior. Então, a ação do sumo sacerdote, o sumo sacerdote, meus irmãos, ele tinha acesso ao Santíssimo. Então, observe que coisa interessante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, nem todos estão habitando no Santíssimo, porque para habitar no Santíssimo é preciso ter vida constante. E o sumo sacerdote, ele representa aqui aquele cristão que tem uma vida plena na pessoa de Jesus Cristo. E ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, no Santíssimo. Então, olha só que coisa interessante, ó. Olha que coisa interessante. A arca foi posta no lugar santíssimo do tabernáculo e representava o trono de Deus, né? Diante dela, o sumo sacerdote se colocava uma vez por ano no dia da expiação para aspergir o sangue sobre o propiciatório. Então, observe só aqui a segurança daquele que se refugia no Senhor, né? Aquele que habita. Meus irmãos, nós precisamos, nesses últimos dias, nos colocar diante do Senhor verdadeiramente, abrir mão da nossa natureza pecaminosa, daquilo que nos afasta da presença real do Senhor, porque nós não podemos viver uma vida pautada em circunstâncias adversas, porque no tabernáculo aqui, meus irmãos, se você observar, ele tinha alguns pontos interessantes, né? Ele tinha o altar do holocausto, ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Muitas pessoas estão do lado de fora da porta, e Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta do vosso coração, você tem como acessar o santo dos santos, e ali você ser
a habitação do Senhor, escondido no Altíssimo, e nele você aprenderá a descansar. Então, por que que muitas das vezes nós não descansamos no Senhor? Porque não estamos habitando na vontade plena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, observe só, no pátio continha a tenda continha o Santíssimo continha a arca continha a lei, e a lei era a vontade de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. E trazendo para o Novo Testamento e para os dias de hoje, nós precisamos ter a palavra guardada no nosso coração, como diz o Salmo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o Salmo primeiro vai dizer bem claramente o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí olha só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha o que ele produz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então o Salmo 91, ele nos ensina que nós precisamos estar no Santo dos Santos, ou seja, enxertados em Cristo, para que quando Deus olhar para o homem, ele vai enxergar Cristo na sua vida, e assim nós estaremos seguros no Senhor, como diz o Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E assim eu agradeço a oportunidade e peço a você que aprenda a descansar no Senhor, habitando no esconderijo do Altíssimo, porque lá há proteção eterna e nele estamos seguros eternamente. Amém. Que o Senhor Jesus vos abençoe.